eu vou apresentar o nosso convidado. Alguns de vocês eu sei que já conhecem ele, já acompanham, já seguem ele e seguem o trabalho dele, que é o Tiago Guimarães, ele que é roteirista, videomaker, criador do canal Hora Tiago, no YouTube, onde ele explora a cultura pop, cinema, TV, literatura e política por meio de vídeo ensaios ricos em intertextualidade. Com um estilo que combina análise crítica, humor e criatividade, o Tiago também tem perfil no Instagram, no TikTok, no Blue Sky. Ele constrói narrativas que conectam a estética, os desafios de consumo da sociedade e as histórias que moldam a visão de mundo. Além desse trabalho que ele desenvolve como criador de conteúdo, ele também participa de debates sobre políticas públicas, esse é um ponto que eu quero muito conversar com ele, como, por exemplo, né, com foco na regulação das big techs, a regulação de publicidade para influenciadores, políticas para o setor audiovisual e leis de incentivo cultural. Sua atuação ela se destaca pela defesa de uma internet mais ética e pelo compromisso com os direitos dos criadores de conteúdo. Seu trabalho reflete a potência da cultura pop, com ferramentas de educação, transformação, e aí ele tem audiência, gente, ele assim cativa audiências assim, de diversos interesses, né? Então é muito amplo o público, me parece, até vou perguntar para o Tiago aqui, que acompanha, porque é isso, ele vai desde discutir a política, como também tratar de algum filme, alguma série, ou de alguma situação. Eu estava vendo mais cedo um vídeo que ele fala sobre as subculturas, né? Se elas morreram no cinema, algo nessa linha. Então ele amplia muito porque ele justamente ele faz esse diálogo entre entretenimento e pensamento crítico, que eu acho que é um casamento muito importante, inclusive. E aí, dito tudo isso, né, devidamente apresentado, Tiago Guimarães, boa noite para você, seja bem-vindo ao Farol Brasil, à cultura brasileira, muito obrigada por atender meu convite e vir aqui trocar uma ideia um pouco, assim, eu creio que o tempo que a gente tem aqui seja pouco para tudo que eu tenho vontade de te perguntar, tem muita coisa, mas vamos tentar ver se a gente consegue dar conta aqui. Mais uma vez, seja bem-vindo, obrigada, boa noite para você. Boa noite, Thalita. Primeira coisa, você está me ouvindo bem? Estamos, eu Beleza, boa estou, estamos. noite. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por abrir esse espaço aqui para a gente conversar. Estou animado. Muito bom. Então, eu queria já começar te perguntando, tem uma publicação sua, eu vou até colocar na tela aqui, gente, para vocês, inclusive para quem estiver vendo, né, não apenas ouvindo, vou colocar algumas publicações do Tiago no Instagram, que é por onde, inclusive, eu acompanho o trabalho dele. E aí tem a primeira publicação que tá lá fixada, inclusive. Você diz o seguinte na legenda, né? A colonização do nosso imaginário audiovisual vai produzir danos a curto, médio e longo prazo. Por isso, precisamos urgentemente proteger a nossa indústria cultural de dinâmicas exploratórias. Eu queria que você pudesse falar um pouco do que você está compreendendo sobre colonização do nosso imaginário. Quer dizer, do nosso imaginário, eu estou entendendo que é o imaginário brasileiro, né? E a partir dessa lógica que a gente tem hoje, que é do consumo através dos streamings. E aí, se você puder falar um pouco sobre essa Isso. questão desse post que você fez. Legal. Bom, a gente. Essa é uma pergunta que a gente pode voltar. Eu posso voltar para o ano passado, eu posso voltar para 5 anos atrás, eu posso voltar para 10 anos atrás, eu posso voltar até a ditadura militar. Tem muita coisa para a gente abordar sobre isso, mas quando eu falo da colonização do nosso imaginário, eu estou falando da maneira como nós pensamos sobre nós mesmos, né, através dos mecanismos da indústria cultural. Então, quando a gente tem um cinema brasileiro popular, quando a gente tem um cinema brasileiro que tem a capacidade de chegar nas pessoas, que tem a capacidade de ser soberano, né? A gente tem falado muito sobre essa palavra, né? Sobre soberania e o que significa isso, né? O que significa soberania, o que significa a gente tomar as rédeas do nosso imaginário. Então, eu imagino, eu não sei qual a idade das pessoas que estão aqui me assistindo, mas eu cresci nos anos 90
e eu estava acostumado a assistir sessão da tarde, no meio da tarde, e estava acostumado a assistir os filmes que estavam ali passando, filmes muitas vezes produzidos entre os anos 80 e os anos 90 nos Estados Unidos. Então a gente tem vários filmes que passavam ali naquela época, alguns desses filmes que falavam sobre infância. Filmes como o ET, por exemplo, né? A gente lembra aquele filme do ET, que tem as criancinhas lá e o ET, e elas estão andando de bicicleta, e tem aquela cena bonita das bicicletas voando lá do ET. Não sei se todo mundo assistiu esse filme quando passava na televisão, mas existem muitos filmes que foram exibidos no Brasil nos anos 90 na TV aberta, eram produzidos nos Estados Unidos e falavam, né, mostravam a vida nos Estados Unidos, nesses subúrbios dos Estados Unidos. Então, de repente, eu estou adulto aqui vivendo a minha vida, e eu olho para um filme como esse e eu tenho uma nostalgia de uma infância que eu não vivi. Eu não vivi essa infância num subúrbio nos Estados Unidos. Eu não vivi essa infância andando de bicicleta num subúrbio dos Estados Unidos. A escola onde eu estudei não tinha armários. A escola onde eu estudei, eu precisava ir de uniforme para a escola. Eu não usava as roupas normais da minha vida para ir para a escola. A gente não teve um baile de formatura, a gente não tinha o cara do futebol, a gente não tinha líderes de torcida. A gente tinha um outro universo de infância que era parte da nossa vida. Mas a gente que cresceu nessa época tende a olhar para filmes como esse como se esses filmes estivessem retratando a nossa infância. E não retratou. Esse filme é muito a minha infância. Então, por que a gente pensa em infância e a gente pensa em filmes como esse? Talvez vocês que estão assistindo, alguns de vocês, não, mas eu não penso sobre isso. Mas é o fato da vida. Esses filmes passavam em todas as televisões, em todos os lugares. Por que a televisão não passava filmes brasileiros? Milhões de motivos. Eram os anos 90, a gente tinha acabado de perder a Embrafilme, o cinema brasileiro estava se reposicionando, se reorganizando, e, enfim, era uma grande crise do audiovisual brasileiro, como sempre é uma grande crise no audiovisual brasileiro, mas ele se reflete na vida cotidiana da gente, porque a gente não tem as ferramentas cognitivas para olhar para o passado. Cognitivas não, a gente não tem as ferramentas culturais, as referências culturais para a gente se enxergar nessa indústria cultural. E a gente sabe que indústria cultural é soft power. Indústria cultural, ela constrói imaginários, ela constrói não só maneiras da gente se ver, mas como possibilidade de futuro. O que significa ser feliz? O que é um bairro bom de morar? O que é uma vida plena? O que é uma vida feliz? O que é uma vida organizada? A gente constrói isso hoje, esses pensamentos, essas referências, através de muitas coisas, mas a cultura, né? A cultura, ela é uma interface por onde a gente enxerga esses valores. O que é bom, o que é ruim, o que é injusto, o que é justo, o que é digno, o que é indigno, quem é que é digno de aparecer na tela e quem que é indigno de aparecer na tela. Então, a gente tem um histórico do nosso cinema, da nossa cultura, um histórico de colonização material, colonização de impérios estrangeiros, né, figuras poderosas de virem para o Brasil extraírem os nossos recursos, né, de financiarem, por exemplo, os golpes de Estado e todas essas coisas. E a gente tem esse soft power, essa colonização do imaginário, que se manifesta de múltiplas formas, e hoje eu vejo essa colonização do imaginário, uma das principais, das mais proeminentes, é a entrada do streaming no Brasil. Não estou demonizando o streaming em si, eu estou não estou nem demonizando, estou fazendo uma crítica à forma como essas empresas entraram no Brasil e colonizaram o nosso audiovisual. Entre os anos 2000, né, e agora, a gente teve uma virada no cinema brasileiro, no sentido de leis de incentivo, criação da Ancine, a criação do Fundo Setorial do Audiovisual, uma série de recursos, de mecanismos que permitiram, ainda que de forma insuficiente ou de forma que poderia ser melhorada, que incentivaram a criação de um cinema brasileiro mais descentralizado e independente. Então, a gente tem esse dinheiro aí, esse Fundo Setorial do Audiovisual, que é uma verba que tem disponível, que alimenta a criação de cinema independente. Então, eu
estiver aqui no meu cantinho com a minha pequeniníssima produtora e eu quero fazer um curta-metragem, eu posso me inscrever num edital e disputar ali um pouco desse dinheiro aí para financiar o meu curta-metragem, que vai empregar uma série de profissionais. Não só eu, enquanto roteirista, diretor, mas sei lá, dezenas de outras pessoas que vão trabalhar no meu filme, se ele tiver o dinheiro que for aprovado lá por esse edital. Então, a gente teve pequenos mecanismos ali que foram permitindo que o cinema brasileiro se desenvolvesse de forma diversa e descentralizada. Né? Que a gente pudesse ter, por exemplo, desenvolver um cinema pernambucano, que a gente pudesse desenvolver um cinema mineiro, que a gente pudesse desenvolver um cinema do Acre. A gente teve um filme acreano, alguns anos atrás, que teve grande destaque aí, justamente, o filme financiado pelo Fundo Setorial do Audiovisual. E a gente tinha esse universo aí, onde existiam suas fragilidades, mas ainda existia assim, o começo de alguma coisa que poderia ser incrementada. Em 2016, a gente teve o golpe, né? A gente teve o impeachment da Dilma, entra Michel Temer, ameaça extinguir o Ministério da Cultura, recebe Monte Cristo, volta atrás, mas a gente vai ter já o início de um sucateamento desses poucos recursos que a gente tinha. Um sucateamento que vai se expandir a partir do governo Bolsonaro, onde a gente vai ter a extinção do Ministério da Cultura, cancelamento de editais, uma série de medidas que vão minando a possibilidade de se fazer audiovisual no Brasil independente. Ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, a gente tem a entrada dessas plataformas de streaming no Brasil. As plataformas de streaming estão no Brasil desde o começo dos anos 2010, né, elas foram chegando meio devagar, meio aqui, meio ali, com muitas promessas, com promessa de inovação, com promessa de diversidade, com muitas promessas, e com aquele dinheiro inicial ali, como muitas dessas startups estrangeiras fazem. Chegam aqui, botam dinheiro e falam assim, vocês estão penando aqui por esse lado, a gente vai oferecer isso aqui. E elas foram chegando e elas foram, basicamente, como elas não estavam plenamente inseridas dentro do ecossistema audiovisual brasileiro, elas não cumpriam e não cumprem até hoje com várias das obrigações que todas as outras empresas de audiovisual brasileiro precisam cumprir, incluindo obrigações tributárias e obrigações de cota de tela. Então, a gente tem na TV a cabo, por exemplo, desde a lei da TV a cabo de 2011, a gente tem uma série de obrigações que as emissoras, os canais de TV a cabo, que a publicidade, uma série de setores do audiovisual precisam pagar um tributo, que é o Condecine, que é o que alimenta o Fundo Setorial do Audiovisual, precisam ter o mínimo de cota de tela, então precisa ter pelo menos umas 3 horas de programação brasileira dentro de um canal de TV a cabo por semana, nem é muito, mas permitiu que se produzisse conteúdo nacional na TV a cabo. E isso já mudou a forma como se assiste TV desde a época que eu era criança. Então a gente vai ter hoje pessoas que cresceram assistindo produções nacionais na TV a cabo. Isso poderia ter sido expandido para a TV aberta também. Então, desculpa, achei que você tivesse terminado. Pode terminar. Eu vou só pontuar esse finalzinho aqui, que como essas empresas estrangeiras elas não precisam cumprir com as obrigações que todo o resto do setor precisa, a gente está falando, então, de uma concorrência desleal, porque elas não pagam tributo, elas não precisam de cota de tela, elas não cumprem com uma série de obrigações. Então, a gente vai ter um setor que vai crescendo e vai construindo poder sem devolver em nada para o setor brasileiro, no contexto onde o audiovisual está sendo sucateado. Então, assim, uma coisa vai alimentando a outra. Como, de repente, as produtoras, as empresas que estavam produzindo filme não estavam conseguindo pegar dinheiro de edital, pegar o dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual para fazer os seus filmes, de repente vem o streaming e fala, opa, agora é aqui. Agora vai ter que ser aqui. Só que a gente não vai ter, nesse contexto, como é desregulado, a gente vai ter essas relações trabalhistas que vão se construindo entre as plataformas de streaming, as produtoras locais e o profissional de audiovisual aqui, elas vão se construindo numa desigualdade brutal. Brutal. Então, a gente tem processo trabalhista no Ministério Público do Rio de Janeiro rolando por causa de contratos abusivos, por causa de quantidade de horas
quantidade de horas excessivas de trabalho, a gente vai ter a questão dos direitos autorais, a gente vai ter a questão de pouca cota de tela, a gente vai ter uma série de questões que essas empresas não estão cumprindo, enquanto todo o resto do setor está precisando correr atrás para poder conseguir sobreviver. Então, a gente vai ter, e além disso, aí eu vou responder diretamente o que você perguntou agora, que é as regras, o modo de se trabalhar dessas empresas. Então, essas empresas, elas são empresas que extraem dados da gente, dos nossos usuários, constroem algoritmos sofisticados em cima dos nossos dados e produzem baseados nesses algoritmos. Então, a gente vai ter uma produção para o algoritmo. A gente não vai ter o profissional do audiovisual criando em cima da sua própria sensibilidade artística, criando um cinema que, por exemplo, se conecta com a sua região, com o seu sotaque, com o seu meandro local ali, que se conecta, de fato, com o povo brasileiro. A gente vai ter um cinema de algoritmo, a gente vai ter um cinema produzido sob medida, e a gente não vai ter inovação, que era um dos pilares do Fundo Setorial do Audiovisual. Assim, é uma história bastante longa, como eu falei no começo, mas a gente pode desmembrar parte dela aí, se a gente for nas próximas perguntas, e a gente vai conversando. Eu queria só fazer um comentário que eu também cresci nos anos 90, eu concordo contigo um pouco dessa construção de memória afetiva, e, ao mesmo tempo, já tenho muito tempo, já tem assim, bastante tempo que eu fico comigo mesmo elaborando, de que eu ainda quero ver uma série, um filme, enfim, que retrate realmente uma escola brasileira da adolescência, mas não Malhação. Não Malhação, porque Malhação é uma realidade muito específica de uma classe média branca, de uma região específica da cidade do Rio de Janeiro. Mas uma escola brasileira, uma escola pública brasileira, pensando no recorte de anos 90, com todos os elementos culturais dos anos 90. Eu ainda tenho um sonho, viu, Tiago, da gente poder ter esse retrato, né, desses filmes de adolescência, de comédia romântica, que a gente viu muito na sessão da tarde, né, nos anos 90, e que retratam uma realidade estadunidense, não era a nossa realidade, mas que a gente construiu, porque a gente cresceu vendo um pouco das nossas memórias afetivas, porque retrata um tempo da nossa vida também, né? Então, tem esse ponto. Mas aí, eu queria, então, já a partir desse final da sua fala, que você está tratando, te perguntar sobre duas coisas. A primeira é se você puder falar de algo que eu já estive falando, te acompanhando, que os streamings, eles acabaram um pouco trazendo uma dinâmica de plataformização, né? Você até traz o elemento como a Uber, por exemplo, como a iFood, e é mais ou menos essa relação, que é uma relação completamente desregulamentada, muitíssimo exploratória, né? Assim, uma base de exploração do trabalho dos profissionais do audiovisual. Então, me parece que essas grandes plataformas estrangeiras, né? E que estão trazendo um pouco dessa dinâmica. E aí também te pergunto, queria muito te ouvir sobre uma avaliação do que você está vendo sobre o projeto de lei dos streamings, o PL dos streamings, que está muito também dentro dessa discussão, né, disso que você está trazendo na sua fala. Boa. A gente tem essa comparação que a gente faz com Uber, com essa coisa de uberização, né, existe uma similaridade em estratégia e discurso, né? Então, a gente tem a entrada de empresas estrangeiras oferecendo um serviço que já existe, mas com uma camada de inovação, né? Então, a gente já tem TV a cabo, a gente já tem a possibilidade de assinar um serviço e ter conteúdo audiovisual. Esse serviço tinha uma série de limitações, né? Como a gente sabe que ele tinha, e que precisava ser atualizado, né, que até os avanços tecnológicos demandavam uma atualização desse serviço, e a gente tem a plataforma de streaming chegando meio que com um verniz, como se fosse uma outra coisa, que não é televisão. É streaming, não é televisão, é uma outra coisa, é inovação, é um novo produto aqui. E aí, à medida que essas empresas vão se consolidando, elas vão cada vez mais implementando medidas e atualizações que deixam esses serviços mais parecidos com a TV tradicional. Então,
o streaming chegou com um discurso de inovação, de descentralização, de que eu posso assistir na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, a temporada estreou toda de uma vez, então eu posso assistir da forma como eu quiser. À medida que os números nas planilhas vão se reconfigurando, eles vão colocando já algumas restrições na forma. Se você não assistir a estreia da temporada nova na primeira semana, se uma quantidade significativa de pessoas não assistir a estreia de uma temporada nova na primeira semana, isso significa que essa série não está fazendo sucesso. Então, isso pode impedir essa série de ter uma renovação para uma próxima temporada. Então, você cria mecanismos de incentivos para que as pessoas assistam na hora que você quer, da maneira como a empresa precisa, da maneira como a empresa, como os números performam melhor para essa empresa. Eu estou falando de um exemplo muito básico, mas nem precisa ir para uma coisa tão... Eu estou falando de um exemplo muito... talvez um pouco estranho, mas nem precisa ir para muito longe. A gente já tem propaganda. A gente já tem pacotes de assinatura. Você assina... a Netflix está para implementar agora um pacote que, com esse pacote, você não tem publicidade. Se você assinar o pacote básico, você vai ter publicidade, aí você tem que assinar um pacote mais caro para não ter publicidade. Daqui a pouco eles vão colocar publicidade nesse outro pacote também e inventar algum tipo de subterfúgio para disfarçar isso. A gente já tem programação linear, quase todas as grandes plataformas de streaming já tem no seu serviço, o serviço que elas oferecem, programação linear. Você tem que assistir numa hora, no determinado horário. A gente já teve campeonatos esportivos que estão sendo transmitidos em plataformas de streaming. Então, elas estão se tornando a TV a cabo, só que elas estão funcionando à margem da lei da TV a cabo. A lei da TV a cabo não inclui o streaming. E a lei da TV a cabo de 2011, ela foi desenhada, né? Em 2011 a gente já tinha um ecossistema de internet já um pouco sofisticado, a gente já estava habitando a internet. Então, a lei da TV a cabo ela foi formulada, já pensada para um futuro onde a TV vai se tornar digital. Então, existia uma prerrogativa de que o streaming fosse enquadrado dentro da lei da TV a cabo. Isso já estava previsto pelos formuladores dessa lei. Já existia, a gente precisava reformular, ajustar uma coisa aqui e ali e enquadrar o streaming dentro da lei da TV a cabo. A gente não fez isso. E aí existia uma pressão para que a gente criasse uma lei separada para o streaming. E aí esse que é o pulo do gato. A gente está criando uma lei separada para o streaming, enquanto o Brasil está transicionando para um contexto de TV 3.0. Ô, Tiago, eu ia te perguntar, assim, foi a primeira vez que eu ouvi assim, eu minto, eu vi acho que uma matéria na Globo, assim, muito en passant, sobre a tal da TV 3.0, mas a primeira vez que eu vi alguém discutindo e trazendo com a devida elaboração foi você. Então, eu queria que você pudesse, já pegando um gancho, e claro, você já está explicando, mas eu queria colocar o seu vídeo que eu peguei lá no Instagram, que você fala um pouco dessa tal TV do futuro. Aí, se você me permite, vou colocar o vídeo aqui, e aí eu vou pedir para você comentar em cima já do que você está falando, que é sobre a tal TV 3.0, porque a gente não se escuta sobre isso, pelo menos muito dentro do senso comum em geral, não se escuta. Então, eu queria pedir para a audiência aqui prestar atenção no vídeo que o Tiago fez. Olha só. Agora, aqui no Brasil, que é a implementação de um negócio chamado TV 3.0. O decreto foi assinado pelo Lula em agosto e a expectativa do governo é que esse modelo seja implementado até junho de 2026. O que isso quer dizer na prática? Em resumo, é uma integração entre os serviços de internet e a radiodifusão, a TV e o rádio. Em termos mais palatáveis para quem não é da área, parte disso significa que a interface da TV vai ser baseada em aplicativos. E essa data, junho de 2026, não está aí à toa. A ideia é justamente implementar essa televisão do futuro a tempo da Copa do Mundo. Então, assim, enquanto essa discussão sobre TV 3.0 está acontecendo, o que se chama hoje de regulação do streaming, na verdade, tem sido visto pelas entidades do audiovisual como um grande processo de entreguismo para empresas
estrangeiras. E eu já falei sobre isso em outro vídeo. O que está acontecendo com os serviços de mídia, TV, cinema, audiovisual, etc., é similar ao que aconteceu com Uber e Airbnb. Empresas de tecnologia criam versões inovadoras de serviços que já existiam de forma regulada, tipo táxi e hotéis, com o objetivo específico de funcionar à margem da regulação, amparadas justamente por esse discurso da inovação. Uma vez estabelecidas, elas convencem a opinião pública de que são indispensáveis e passam a pressionar o governo por uma regulação mais branda, enquanto se integram aos serviços tradicionais que elas diziam que estavam aqui para substituir. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil a gente tem a Lei da TV Paga, de 2011, que na minha humilde opinião, e a opinião de alguns especialistas também, deveria ter sido reformulada para enquadrar as plataformas de streaming. Eu não sei se os termos jurídicos são exatamente esses, mas o resumo é isso. Tiago, algumas das coisas aqui você já, inclusive, já falou aqui, né, na nossa conversa, mas essa TV 3.0, ao que parece, é uma nova modalidade, um jeito novo de se falar sobre algo que já existiu, só que a junção entre internet e televisão. Não sei se a minha interpretação muito aqui por cima falando é essa. É mais ou menos isso. A gente vai ter. Isso já é uma tendência no mundo inteiro, então a implementação da TV 3.0 em si não é esse demônio todo. Quando eu postei, isso é um corte de um vídeo. Quando eu postei esse corte no Instagram e no TikTok, muitas pessoas ficaram alarmadas, assim, achando. Eu vi a gente perguntando assim, mas quem pediu isso? Como se fosse uma coisa muito absurda, mas na verdade é o processo da tecnologia mesmo sendo implementada. Isso já é uma realidade no resto do mundo. Eu não estou aqui para fingir que tecnologia é uma coisa neutra, mas isso não é isso que está sendo colocado em pauta. O que está sendo colocado em pauta não é que a TV 3.0 é uma coisa ruim, que a gente não está falando sobre isso, que vai ser horrível e tudo mais. O que está sendo colocado em pauta é em que termos essa TV 3.0 está sendo implementada e como que o PL do streaming entra nesse debate. Porque, como eu estava falando, a gente está criando uma lei separada para um serviço que já existe, que já deveria ser enquadrado em uma outra lei. Essa nova lei que está sendo votada, que foi aprovada da Câmara dos Deputados e está para ser votada agora em dezembro, ela é uma lei que foi onde as entidades do audiovisual, os setores independentes, os profissionais do audiovisual, a classe trabalhadora do audiovisual, as pautas dessa categoria profissional, elas foram tratoradas. Isso foi um projeto feito sob medida para agradar essas grandes empresas estrangeiras. Então, a contribuição tributária é minúscula, tem uma série de descontos, tem uma série de problemas. A cota de telas é ridícula, tem uma série de subsídios fiscais para essas empresas. Então, tem uma série de práticas que, para vocês terem uma ideia, assim, a gente vai ter uma parte desses descontos que vão estar sendo oferecidos para essas empresas para formação profissional. Então, assim, chega uma empresa estrangeira, ela quer formar profissional, eu quero contratar um profissional sob medida para fazer um produto que serve para mim, para eu lucrar, e eu vou produzir isso, eu vou formar esse profissional com subsídio do governo. Então, é dinheiro público financiando a formação de profissionais sob medida para uma empresa específica. A gente já tem universidades, a gente já tem formação de profissional no Brasil. A gente não precisa financiar, a gente não precisa subsidiar isso para a empresa estrangeira. E aí, isso entre uma série de outros problemas. Então, eu estou resumindo aqui questões que são muito complexas, mas eu quero mostrar aqui para você que quase como se, por exemplo, ao invés do profissional fazer uma faculdade de cinema numa universidade federal, ele vai receber a empresa vai receber um subsídio para fazer uma formação de um profissional a partir dos seus moldes. Mais ou menos, porque tem alguns detalhes aí, não necessariamente no lugar da faculdade de cinema, mas a gente vai ter, toda empresa, ela tem o seu processo de formação de profissional, né? Então, assim, eu preciso de um profissional que produza, que escreva, que dirija, que faça direção de arte, que trabalhe, que exerça seu ofício do audiovisual sob uma certa medida, sobre os padrões da minha empresa. Então, você, que é um profissional formado em audiovisual, que tem a sua formação, que estudou, que às vezes estudou fora e tudo mais,
mas a empresa, né? Eu preciso que você moldar o seu trabalho para a minha lógica de produção. Uma empresa tem o direito de fazer isso. Qualquer empresa tem o direito de contratar profissionais no perfil que ela quer contratar ou de investir em formação de profissionais internamente. Isso tem que ser visto como um gasto, como uma despesa de empreender no Brasil, não como uma tática para subsídio fiscal, não para o Estado brasileiro financiar isso. E aí isso além. Isso a gente volta para a questão da colonização do imaginário, porque de repente você está formando profissionais que não pensam o audiovisual como um todo, mas pensam no audiovisual como um produto serializado dentro de uma empresa específica, como fast food. Né? Então a gente está falando de uma lei que foi formulada sob medida para poupar essas empresas estrangeiras, para dar um grande agrado para essas empresas estrangeiras e muito pouco para o audiovisual independente, no contexto em que essas empresas elas estão se integrando aos serviços tradicionais. Então, as próprias operadoras de TV a cabo, elas já estão no processo de migrar para o digital, porque agora no digital, em especial com esse novo PL de streaming, é muito mais atrativo em termos tributários, porque essa lei esse PL, ele é muito leve, ele cobra muito pouco das empresas. É muito mais interessante hoje, né, vai se tornar muito mais interessante para uma empresa uma operadora de TV a cabo se tornar uma espécie de plataforma de streaming, ou algo parecido com uma plataforma de streaming, se reposicionar como plataforma de streaming, como serviço de streaming, porque elas vão pagar muito menos imposto. E aí a gente vai, aos poucos, acabando com a TV a cabo tradicional e acabando com uma fonte de renda para o audiovisual brasileiro. Porque a TV a cabo é uma fonte muito importante para o Fundo Setorial do Audiovisual, desde a lei da TV a cabo de 2011. A gente está tornando a lei da TV a cabo irrelevante, quando a gente deveria ter fortalecido essa lei e enquadrado as plataformas de streaming dentro dessa lei. Então, essa é uma das principais questões. E aí, na TV 3.0, onde é que entra a TV 3.0 nesse sentido? A TV 3.0 é o caminho em que as TVs tradicionais e as plataformas de streaming se encontram nesse futuro onde o PL do streaming substitui a lei da TV a cabo. Do jeito que ele está hoje, entende? Não estou falando que a gente não pode passar nada e tudo mais, mas o PL do streaming, da maneira como ele está sendo formulado hoje, ele tende a substituir a lei da TV a cabo. E ele vai mudar o ecossistema de mídia no Brasil inteiro. A gente está falando de uma reformulação completa do ecossistema de mídia do Brasil nos próximos 5, 10, 15, 20, 30 anos. É um pouco esse encontro, digamos, né, entre TV e plataforma de streaming, é um pouco de Globoplay, né? Globoplay me parece um pouco nessa linha, pensando aqui nesse canal. A novela já passa ao vivo no Globoplay. A gente já tem. Se você ligar agora no Globoplay, você vai ver a programação da Globo inteira. Isso. Né? Tem novelas que, por exemplo, Guerreiros do Sol, uma baita novela, inclusive. Sempre recomendo aqui, porque é muito legal. Está passando agora na TV aberta. Não sei se já passou, não sei se passou metade, mas eu sei passou no streaming e aí foi para a TV aberta agora. Exato, eu assisti porque eu assino o Globoplay, então eu já assisti faz tempo. Então eles têm essa dinâmica realmente dos lançamentos, alguns produtos feitos pela Globo, de estar primeiro no streaming e depois eles lançam lá para a TV aberta, que eu acho que inclusive eles vêm de acordo com o sucesso também, né? Se dá muito sucesso, dá muito certo, eles jogam para a TV aberta. E aí, Tiago, eu queria aproveitar para te perguntar um outro aspecto dentro dessa discussão, porque você trouxe toda essa engenharia, digamos assim, dos aspectos de legislação, de proteção aos profissionais da área, mas tem um ponto que você trouxe até naquela postagem, né, que eu coloquei aqui, que duas coisas. Uma, você coloca isso, que eu acho que é bastante ilustrativo, em que você diz, né, o Brasil ainda luta para existir na própria tela,
Mas aí, dentro dessa mesma publicação, você também tem outro card, enfim, um outro post que você coloca. Sem surpresa, a pressão para adaptar as regras são as nossas regras aos algoritmos, incentiva estéticas homogêneas. E aí você traz 4 pontos aqui, né? Mesma linguagem, dados que se tornam produtos, quanto mais assisto, mais vou ver igual e fácil de exportar. Aí eu queria te perguntar, a partir desse aspecto, da estética homogênea, que aí tem uma outra discussão que você faz. Aqui eu estou pegando seus vídeos, que eu sei que são todos cortados, né? Que estão lá no Instagram, que são do seu canal do YouTube, que você faz toda a discussão mais elaborada, com mais tempo. Inclusive, Red York até colocou aqui, viu, gente, o link do canal do Thiago para vocês seguirem, acompanharem os vídeos dele, são incríveis. Mas eu queria te perguntar nesse sentido, porque tem uma outra coisa que você diz também, que é sobre se as plataformas de streaming estão gerenciando a nossa existência. Então, se você puder fazer um link com essas questões todas, me parece que há uma pasteurização, digamos, né? Não sei se esse é o termo mais apropriado aqui, mas eu queria muito te ouvir nesse sentido, né? Como é que você está observando e avaliando a partir das produções, né? Daquilo que as empresas estão apresentando e de um Brasil, como você bem colocou, luta ainda para aparecer na tela. Isso. A gente tá tendo a produção para o streaming, ela segue uma série de padrões. Então, as plataformas elas demandam câmeras específicas, lentes específicas, elas fazem muitas intervenções em roteiro para que essas produções, para que essas séries, esses filmes performem melhor dentro dos algoritmos e se encaixem melhor nos dados que elas extraem da audiência. Então, existe uma maneira meio pré-fabricada de se produzir. Então, saiu uma matéria um tempo atrás, em inglês, num site chamado N+1, é uma revista, e esse jornalista, o nome dele é Will Tevlin, ele fez uma investigação bem profunda sobre por que as séries da Netflix são do jeito que são. Então, ele foi conversar com produtores, com roteiristas, com uma série de profissionais para entender o que estava em jogo, por que a imagem parece tão lavada, por que o tipo de roteiro o que é, né? Às vezes a gente que é mais leigo, às vezes a gente não tem um vocabulário para destrinchar isso. Então, uma das coisas que chamou muita atenção de quem leu essa matéria é como que uma das principais notas que as plataformas colocam em roteiros pede que os roteiristas escrevam cenas em que os personagens anunciam o que eles estão fazendo em tela, em texto. Eles anunciam, agora eu vou fazer isso aqui, para preparar, né, para que o espectador que está assistindo com o celular na mão não se perca na trama. Então essa é uma das várias maneiras como as plataformas elas vão moldando um tipo de produto, elas vão criando um certo produto sob medida e construindo um padrão de gosto na audiência. A gente sabe que gosto não é uma coisa que surge do nada, né? A gente sabe que gosto é algo construído dentro de um modo de produção. Então, quando a plataforma de streaming incentiva esse tipo de produção, ela está incentivando, ela está construindo gosto nessa audiência. Então, a gente vai empobrecendo essa linguagem audiovisual em nome do algoritmo, em nome de um algoritmo que, enfim, é retroalimentado. Então, você vai lá, exibe um monte de produto para um monte de gente, extrai um monte de dados dessas pessoas e regurgita de volta algo baseado naquilo. Então, você cria uma lógica circular onde você não tem espaço para inovação. E essa é uma das principais discussões dentro da questão do PL do streaming e das demandas do setor audiovisual, porque, por exemplo, o Fundo Setorial do Audiovisual, que é o que eu estava falando desde o começo, ele foi criado para pensar em descentralizar e inovar. Então, existiam editais de inovação que permitiam que
que novas linguagens fossem desenvolvidas. Se a gente evoluísse um pouquinho mais disso, e a gente trouxesse isso para o digital, e a gente trabalhasse esses mecanismos pensando nas necessidades do audiovisual, nas questões populares, a gente poderia ter um cinema mais inovador. Então, o Agente Secreto, por exemplo, é um filme que está tendo grande repercussão fora do Brasil, e esse filme, ele é o resultado não só dele em si, mas ele é o resultado de muitos anos, de 15 a 20 anos, do diretor do filme, do Kleber Mendonça Filho, fazendo filmes com o dinheiro do Fundo Setorial de Audiovisual, através de editais de desenvolvimento, de editais de formação, de editais de inovação. Então, ele pôde construir essa linguagem porque a gente tinha uma política pública que permitiu que um diretor pudesse desenvolver a sua linguagem do audiovisual e pudesse fazer um filme que fosse disruptivo. Ele fez vários filmes disruptivos e a gente está tendo um filme agora que é disruptivo, que é diferente, que é interessante e que está chamando a atenção de uma audiência fora do Brasil. E isso é o resultado de política pública para o audiovisual. Se a gente entrega tudo para o streaming, é cinema de algoritmo. A gente não vai ter essa inovação, porque não é interessante para essas empresas estrangeiras, esses grandes oligopólios de mídia, trabalhar com inovação. Eles precisam de lucro rápido, eles precisam fazer essa bola girar e trabalhar com o algoritmo e entregar de volta para o algoritmo. Então a gente vai ter essas produções que, às vezes, até tem uma cara, tem um verniz ou de inovação ou de regionalidade, mas na verdade aquilo ali está sendo sob medida para vender uma versão de Brasil para fora do Brasil. Então, essas séries que se passam em algumas localidades brasileiras que vão ter esse verniz de regionalidade, elas foram feitas sob medida para vender uma versão de Brasil. Uma versão de Brasil que é benquista, vamos dizer assim, que é assistível por uma audiência estrangeira. Então, é para o algoritmo, não é para pessoas, de verdade. É para fomentar esse algoritmo, é para fomentar a lógica de extrativismo de dados. E aí o resultado disso na tela são essas produções com essa linguagem homogênea, são essas produções que tudo meio que parece alguma coisa que você já viu antes, a imagem ela é meio presetada, o tratamento de cor ele é meio presetado, a gente vai ter vários cineastas têm se queixado disso, inclusive o Karim Ainu, que é um diretor que eu gosto muito, cearense, ele deu uma entrevista ano passado para o Omelete falando isso, que chegou num ponto em que ele vai para um estúdio finalizar um filme e ele já chega, a finalizadora, né, a produtora que vai finalizar aquele filme já chega com uns presets de finalização, porque já se sabe que aquele preset é o que performa melhor no algoritmo das plataformas. Então a gente não tem a visão do diretor para um tratamento de cor que conversa com a história que ele quer contar. A gente não tem uma visão artística, a gente tem o algoritmo, né? E isso eu estou falando de uma questão, que é o que aparece na tela. O que está por trás da tela, que são as condições de trabalho dos trabalhadores audiovisuais e a possibilidade dessas produções independentes existirem. Porque da forma como esse PL do streaming está sendo formulado, está se entregando tudo para as plataformas, elas não estão devolvendo nada, a gente corre o risco da lei da TV paga não existir mais, a gente não vai ter mais dinheiro fomentando o Fundo Setorial de Audiovisual, não vai ter mais dinheiro no Fundo Setorial de Audiovisual, acabou o cinema independente. A pequeno prazo, não é nem a longo prazo, a gente está falando de a curto prazo, porque o cinema independente já está sofrendo com o sucateamento dos últimos 5, 6 anos. Então, produtoras deixaram de existir, pessoas ficaram desempregadas, gente desistiu do audiovisual, profissionais, setores inteiros desistiram de trabalhar com audiovisual porque não tem mais trabalho. E aí, nesse vácuo de política pública, a gente tem esse streaming que demanda um tipo de produção específico, que explora os trabalhadores do audiovisual brasileiro e que não devolve nada para o produto. E aí, com o PL do streaming, com essa versão do PL do streaming, a gente vai ter uma institucionalização dessa lógica exploratória do audiovisual brasileiro. E ainda tem essa coisa da finalização, né, da criação, me parece que é a construção de um Brasil tipo exportação. Brasil para ser vendido para o mercado externo, né, Thiago? Exatamente. Exatamente. Muito dentro do gosto dos gringos, assim, digamos, Isso. um pouco nessa linha, né? Exatamente.
Exatamente. Fora as questões da cota de tela também, que é uma questão muito séria também, que o PL do streaming também está trabalhando numa lógica, esse PL do streaming está trabalhando numa lógica entreguista, está pedindo pouquíssimo de cota de tela, não tá dando isenção de cota de tela para um monte de empresa. Então a gente está basicamente é um PL entreguista e a gente precisa trabalhar muitas vezes com de uma forma combativa a algumas preconcepções que se tem sobre regulação mesmo, assim, porque desde que esse PL foi votado e a forma como foi repercutida a votação desse PL, fica essa ideia de que regulação, se a gente está falando em regulação, isso é bom, automaticamente é bom. E, na verdade, a gente está falando de uma regulação que foi feita sob medida para empresas estrangeiras. Então, a gente precisa batalhar muito para melhorar esse texto. Essa é a batalha hoje, né? As entidades do audiovisual estão trabalhando para melhorar esse texto, para que quando ele seja votado no Senado, a previsão é que seja votado agora em dezembro, esse texto seja aprimorado, que a gente melhore a alíquota de Condecine, para que a gente melhore as obrigações de cota de tela e uma série de outras questões que também estão sendo debatidas ali. Então, existe essa batalha sendo travada agora no Senado para a gente aprimorar esse texto, para que o audiovisual independente tenha algum futuro e a gente tenha um cenário de mídia, porque essa discussão não é só sobre o audiovisual brasileiro, não é só sobre o cinema brasileiro, é sobre a mídia como um todo, para que a gente tenha condições de disputar a mídia, nós do campo progressista, que a gente tenha condições de disputar espaço de mídia nos próximos anos. A gente tem que estar presente nesse debate. A gente tem que estar acompanhando esse debate, porque a gente não tem acompanhado, nós do campo progressista. Essa tem sido uma falha do nosso campo, porque a gente gosta muito de falar, com razão, da influência que o super pop da Luciana Gimenez, né, da proeminência que o super pop deu ao Bolsonaro e como isso foi um fator importante na eleição do Bolsonaro. A gente gosta de falar sobre isso, com razão, há o que ser estudado em cima disso também. A gente fala muito também sobre como o CQC construiu um discurso ali anti-esquerda, anti-progressismo e criou um cenário favorável para o Bolsonaro. A gente entende que existe um papel da mídia na construção do imaginário de extrema-direita, na capilaridade da extrema-direita em setores populares. A gente entende essa influência, mas a gente não disputa. A gente fica disputando engajamento. E engajamento tem o seu valor. É uma disputa a ser comprada. Mas a disputa midiática ela é muito maior do que tudo isso. A gente está discutindo a possibilidade de um programa como esse existir nos próximos anos. A gente não está pensando nisso, o quanto que isso vai impactar a existência de um programa como esse, ou tantos outros do campo progressista, que hoje ainda tem uma possibilidade de existir, ainda que disputem de uma maneira muito injusta o engajamento nas plataformas. Mas a gente ainda consegue existir, a gente ainda consegue criar isso. De repente, você tem uma TV 3.0, onde a internet está integrada à radiodifusão, e a gente vai ter toda a extrema-direita disputando espaço. Eles estão disputando espaço nessa futura TV 3.0. A gente tem emenda de deputado de extrema-direita dentro desse PL. Cadê as emendas dos deputados de esquerda dentro desse PL? Por que a gente não está discutindo isso? Então, assim, por que é tão interessante para um deputado do PL emplacar uma emenda no PL do streaming? E aí a gente vai lá e fica falando que a direita não quer que regule e a esquerda quer que regule. A gente coloca o debate dentro desses dois polos, né? A direita não quer regular, a direita quer o livre mercado e a esquerda quer regular. A direita está interessadíssima em regular. Só que eles querem regular a favor dos aliados deles, a favor dos espaços proprietários de mídia deles. E eles têm propriedade de mídia em muitos lugares que a gente não faz nem ideia. Eles têm capilaridade. E aí eles, o que se quer? Institucionalizar essa capilaridade da extrema-direita dentro de uma futura TV 3.0. É isso que está em disputa.
e a gente do nosso corpo, a gente aqui do nosso campo não estamos disputando isso. Nós não estamos disputando isso. A gente está preocupado com outras coisas que têm sua importância, mas a gente tem que levar esse debate midiático a sério. A cultura, né? Porque ao fim e ao cabo a gente está disputando os elementos culturais, a construção de imaginário, a forma como as pessoas vão se organizar afetivamente, vão construir suas opiniões, né? Vão pensar política, vão pensar cultura mesmo, enfim. Então, tem uma coisa, me parece, Tiago, que dentro do campo da esquerda, né? Desse grande campo da esquerda, que pelo menos a nossa aqui, a brasileira, que ela não vê a cultura como um campo estratégico de disputa político-ideológica. A gente até vê essa intenção, sabe? A gente até vê de uma maneira meio abstrata. A cultura é importante, a cultura, temos que valorizar a cultura, mas a gente não vê de maneira estratégica como um campo a ser disputado, exatamente do jeito que você falou. É um campo a ser disputado não só pelo campo em si, mas a cultura como interface de construção de discurso. Né? A capilaridade que a TV aberta tem hoje é uma coisa absurda. A capilaridade que o rádio tem hoje é uma coisa absurda. A gente tem deputado, todas essas TVs, emissoras locais, quase todas, elas são de deputados. Né? Então, a gente está aqui debatendo, né, engajamento e tudo mais, e essas figuras eles têm entrada midiática no interior profundo do Brasil, em lugares que a gente jamais vão pensar, que não sabe nem da nossa existência. E aí, com isso, eles conseguem construir presença, com isso eles conseguem construir disputa política, com isso eles conseguem construir os termos onde a política é debatida. O que está digno de ser debatido e o que não é digno de ser debatido. A gente está discutindo esquerda e direita em qual eixo, né? Tem aquele diagrama em que o que se entende como esquerda e direita hoje vai sendo sempre empurrado para a direita. E aí, essas discussões sobre mídia, elas ajudam a construir esse imaginário. Elas ajudam a construir o que é possibilidade de futuro. O que é debate. O que está sendo debatido? Qual que é o debate importante no Brasil hoje? O que está em jogo no Brasil hoje? Para as pessoas. Né? Eu não tenho essa resposta. Mas eu estou falando assim, o Brasil, se a gente for conversar com as milhões de pessoas aqui que vivem nesse país, elas vão ter uma série de opiniões sobre o que é possível e o que não é possível. O que está em debate e o que não está em debate. Quais são as possibilidades de futuro. E aí, essas pessoas elas vão debater em seus termos dentro dos seus universos. E a cultura ela entra exatamente nisso. Não só o audiovisual, né? Claro, a música, a arte, os eventos, o acesso a parques, o acesso a lazer, tudo isso vai interferir e muito. E o audiovisual ele é muito importante para o Brasil, não só o cinema em si, que eu considero extremamente importante e que eu acho que deveria ser um assunto de atenção, que o governo deveria fazer algum programa de investimento massivo em cinema brasileiro. Eu acredito nisso, mas não só por isso, mas pela essa ideia de interface. A gente não está falando só de cinema, a gente está falando de mídia, a gente está falando de jornal, a gente está falando do acesso à notícia, a gente está falando dos analistas políticos, quem é que vai das plataformas de games, a gente está falando de quem é que diz o que é possível de ser debatido, e esse debate ele se constrói em múltiplos lugares. A gente não está disputando esses lugares, porque a gente acha que cultura é um debate menos importante. Nós, do campo progressista, que está numa hierarquia, sabe? Que há uma hierarquia de debates. E aí a gente debate economia, a gente debate saúde, a gente debate saneamento básico, e cultura é um negócio que não é agora para pensar nisso. E eu sei disso porque falando sobre isso, eu recebi muitos comentários assim, a gente tem que falar sobre prédios de streaming, a gente tem que discutir isso. E aí eu recebi esse tipo de comentário, putz, mas não é a hora de falar sobre isso, né? Porque a gente tem outras coisas acontecendo. Só que a questão da mídia é a forma como a gente olha, inclusive para essas outras coisas que estão acontecendo. Exatamente. Como a gente olha para a saúde, como a gente olha para o saneamento básico, como a gente olha para a economia, como a gente olha para o nosso estar no mundo. Então, a cultura ela é extremamente importante e
a extrema-direita está interessadíssima em debater cultura, em debater espaços proprietários de mídia, em debater o que se discute e onde se está presente. E nós, do nosso campo, a gente ainda está engateando nesse debate. Assim, tem sido um quase pouco um difícil falar sobre elemento, isso na internet. um elemento quase que subjetivo, abstrato, né? Vamos defender a cultura, assim, mas não há um projeto, me parece, um projeto político que coloque a cultura nesse lugar do protagonismo que ela merece ter. Eu acho que tem um pouco nessa direção, nessa linha mesmo. E aí, Tiago, eu vou ler aqui alguns comentários que foram chegando enquanto a gente conversava. E aí pode ficar à vontade para me interromper, se de repente você quiser fazer um comentário em cima dos comentários, tá? Beleza. Vamos lá. O Caio César Cardoso, ele diz: Coreia do Sul também vem construindo um soft power significativo ultimamente. A gente fala muito de Estados Unidos, né? Mas a cultura K-pop, por exemplo, Isso. tem esses soft powers próprio também. Cinema coreano. Muito próximo dos Estados Unidos, inclusive. Olha só. Também aqui o tio Du falando, memória afetiva às vezes é perigoso. Por isso, acabamos dando importância e valor às coisas que, na verdade, nos oprime. Acho que é um pouco da questão do cinema dos filmes que a gente assistia lá nos anos 90, que a gente conversava. Bom, Suco de Cacau falando, primeira vez que clico na live do canal e, para minha feliz surpresa, o Thiago está aqui. É isso aí. Que legal. Isso da Coreia do Sul é muito interessante, porque também é um assunto que também sempre surge quando eu falo sobre isso, porque em alguns setores tem essa referência, né, de Coreia do Sul. A gente sabe, alguns setores têm esse conhecimento de que a Coreia do Sul existe, todo esse universo cultural que vem da Coreia do Sul existe por causa de investimento estatal, né? A Coreia do Sul investiu muito em cultura desde os anos 2000, desde o final dos anos 90. Tem um processo histórico bem interessante por trás disso. Eu já falei sobre isso em vídeo. E, ao mesmo tempo que é interessante, a gente precisa também dar 2 passos para trás, porque a realidade da Coreia do Sul é muito diferente da realidade no Brasil. E simplesmente suplantar um modelo sul-coreano no Brasil não é bem... a questão não é bem essa, né? A gente precisa entender, na verdade, o que é a nossa história cultural e especificamente de audiovisual, vamos dizer assim, já que é a minha praia mesmo falar sobre audiovisual, a gente precisa entender qual que é a história que o audiovisual tem no Brasil, quais foram os modelos de fomento público de audiovisual que existiram no Brasil desde o começo do século XX. Existiram vários. A gente teve vários. A gente teve a ditadura militar, a gente teve uma estatal de cinema, e aí a estatal de cinema foi fechada no governo Collor. E aí a gente foi, a partir dos anos 90, a gente começou a ter as leis de incentivo que existem hoje, aí a gente teve a criação da Ancine, e essas coisas estão acontecendo. A gente precisa estudar esse passado e entender como que a gente se insere hoje, né, a contemporaneidade dentro dessa história. Então, é legal olhar para a Coreia do Sul? É legal, mas é importante a gente ter a referência e estudar a nossa história, inclusive a história da América Latina. O que está acontecendo no Uruguai, na Colômbia, na Argentina, entender o que está acontecendo nos nossos países vizinhos, porque é bem mais parecido do que a Coreia do Sul, sabe? Em termos de história Thiago, mesmo. você sabe que eu sou do interior de São Paulo, então eu vivi um momento de um boom do polo cinematográfico de Paulínia. Volta e meia eu lembro, eu trago isso aqui, porque agora virou um elefante branco lá, mas o polo cinematográfico de Paulínia, ele foi fomentado justamente porque Paulínia tem a refinaria, eu acho que é a maior refinaria do Brasil, se eu não estiver enganada, da Petrobras. E aí a cidade é riquíssima em termos de recurso público e criou-se o polo cinematográfico de Paulínia em razão justamente desses recursos. Não tem mais, acabou. Como é algo que é estrutural no Brasil. Nós não temos políticas de Estado, nós temos políticas de governo, né? Então foi num determinado momento, acabou, não se fala mais nada. Mas eu me lembro disso. Esse polo cinematográfico de Paulínia fomentou obras, tinha eventos, obras, eu falo produção, né? Produção de cinemas, de filme, e tinham eventos, enfim. Então, eu lembro muito disso, é algo que, enfim, isso é um ponto. E aí eu vou seguir aqui com os comentários, tá, Thiago?
Olha só, o Odé Garoa dizendo, isso que o Thiago falou é muito real, um pouco do início lá da nossa conversa, né? Uhum. Acabei de ver o filme do Antônio Conselheiro e percebo que o Brasil teve gênios do cinema. É um filme Teve. bom. E aí ele fala: eu não falo só da história do filme, mas a forma como ele foi produzido. Um filme antigo que põe elementos muito reais para parâmetros da época. A gente tem uma história muito rica de cinema brasileiro. Em várias eras. O cinema brasileiro nos anos 70, por exemplo, só para escolher um exemplo, é um cinema muito rico. É um cinema que se produziu muito cinema no Brasil nos anos 70. E a gente nem sabe, a gente nem ouve falar, sabe? Com suas contradições, suas limitações, era um cinema que era muito restrito a São Paulo e ao Rio de Janeiro. Né, o que a gente chama de cinema brasileiro era o cinema paulista, e o cinema carioca. Então, tem as suas contradições, mas tem muito a ser valorizado também. Eu estava estudando um tempo desses sobre o cinema LGBT produzido durante a ditadura militar. Tem mais do que a gente acha que tem, sabe? A gente acha que... A gente tem a sensação de que só passou a ter filme LGBT no Brasil depois dos anos 2000. E que foi uma linha, né? E, na verdade, a gente teve. Não estou falando que era tudo lindo e maravilhoso, mas existiu resistência, né? Toda a questão da ditadura ali. Existiram... O primeiro filme dirigido por uma mulher negra no Brasil é uma história de amor entre duas mulheres. Não é só isso, mas os personagens principais são duas mulheres que eram namoradas. Chama Amor Maldito, da Adélia Sampaio. E a gente nem sabe, a gente não sabe dessa história. E isso é um fato que deveria ser básico. Deveria ser uma coisa que todo mundo tem na ponta da língua. E a gente vê pessoas que estudam cinema, que falam sobre cinema na internet e que não sabem disso. Não estou julgando as pessoas em si, mas é porque não é uma informação que está disponível. Então a gente precisa estudar, né? Esse filme, por exemplo, O Amor Maldito, ele está disponível no YouTube de graça. É só em qualidade boa, inclusive. É só jogar no YouTube. Por quê? Porque a Adélia Sampaio, ela tá viva ainda e ela tem acesso a esse filme e ela mesma publicou o filme na internet. Ela fez isso, ela pessoalmente. E aí, voltando para a questão do streaming, porque eu gosto de citar esse exemplo no debate do streaming, é que hoje isso seria impossível. Nenhum diretor hoje pode pegar o próprio filme e publicar sozinho na internet, porque você vai ter uma série de acordos de licenciamento que são abusivos, principalmente em termos de streaming. Você abre mão da propriedade intelectual e do direito patrimonial daquela produção. Então, uma série como La Casa de Papel, que é espanhola, na verdade ela não é espanhola. Ela é uma série original Netflix. Ela é patrimônio da Netflix. Então, a gente tem essas questões ali de autoralidade e de história que vão sendo perdidas, porque a gente está entregando tudo para essas empresas que são estrangeiras. E não há interesse, por exemplo, em preservação de história, de verdade. Enquanto tiver lucro, enquanto tiver isenção fiscal, enquanto tiver todas essas questões, para eles não tem problema. Então, a gente precisa estudar o cinema e a nossa falta de acesso ao cinema, o nosso desconhecimento de cinema é política de Estado. É política de Estado, porque a gente teve as nossas cinematecas, os acervos estão mofando, as cinematecas estão pegando fogo e a gente está perdendo tudo que existe. A gente não tem acesso ao nosso passado no cinema e a gente tem essa sensação de que não existe, ou de que o que existe é só, não, é filme de pobreza, é filme de safadeza, sabe? E a gente não tem noção da riqueza que a gente tem. E a gente precisa resgatar isso para a gente construir algo ainda melhor no nosso futuro. Muito bom. Deixa eu seguir aqui com os comentários. O Canudo Biodesagradável diz: Mano, Thiago no Farol. Como é bom saber que os melhores estão se fazendo presente por aqui. Uma grata surpresa. Volte sempre. É isso, Thiago. Volte sempre. Faço minhas as palavras Eu do Canudo. tô aqui, só chamar. Aqui também o Mr. Changes Bone diz: aquele like, dislike na avaliação do conteúdo nesses apps é para retroalimentar essa lógica circular. Essa é uma outra discussão, a gente não vai ter tempo aqui, porque o
programa. Aliás, ficou muita coisa que eu queria te perguntar, viu, Thiago? É muita Seu coisa. conteúdo é bastante amplo, né? Tem muita coisa mesmo que eu queria trazer e te perguntar, mas eu vi inclusive um vídeo seu no YouTube, no seu canal do YouTube, em que você fala, até menciona a questão da cultura woke, mas basicamente que você retrata um pouco de uma dinâmica, de um ecossistema sobre como essas avaliações elas vão dando um direcionamento sobre essas produções do em audiovisual. plataformas de avaliação, né, que são instrumentalizadas por basicamente seitas, né? Porque acho que a essa altura não dá para a gente medir palavras, né? Mas a gente tem essas seitas na internet, esses ecossistemas de ódio que se constroem em plataformas, que se constroem em fóruns, que se constroem, né? Que instrumentalizam esses ambientes de avaliação para dizer o que é bom, o que é ruim, o que merece ter audiência, o que não merece ter audiência, mas de uma maneira muito agressiva. Então, eles vão lá e, se o filme tem uma atriz negra, eles vão lá e eles fazem um negócio que chama review bombing, que é você fazer crítica bomba, né? Uma tradução meio porca seria a bomba no sentido de ter muitas críticas negativas de uma mesma obra, e às vezes a obra nem estreou, às vezes não, quase sempre. Com o filme da Pequena Sereia da Disney foi assim, com, enfim, vários outros filmes. Isso tem acontece muito isso. A galera vai lá, coloca um monte de review negativa de um filme que ninguém assistiu, porque eles querem sabotar aquele filme. E aí você cria um ecossistema onde as pessoas que não são racistas sentem a necessidade de defender aquela obra que está sendo atacada, e são obras quase sempre de grandes corporações que têm dinheiro e recurso e acessos e um monte de coisa para combater esse tipo de discurso. E não combate. Delega para o criador de conteúdo independente, para os usuários de plataforma que não tem nenhum vínculo com ninguém, para trabalhar de graça, para fazer o trabalho de limpeza de imagem daquela obra, de defender aquela obra publicamente, fazendo propaganda de graça para aquele filme. Então, tá lá o filme da Pequena Sereia sendo atacado na internet. Aí eu fiz, a galera também tá lá sendo racista com esse filme, né? Não tem jeito, a gente vai ter que fazer uma contra-campanha, e eu vou aqui falar bem do filme na internet para todo mundo ir lá assistir. Então, é benéfico para a corporação, é benéfico para a empresa que produziu aquele filme, e depois eles vão usar aquilo ali, usar esse fenômeno para diminuir investimento em obras com protagonismo negro. Então, eles ganham de todo jeito. Como você mesmo diz, e aí o resultado disso é jogar na cola, no colo da cultura woke, né? Que é Joga no colo da cultura woke, esse espantalho que inclusive, muita gente endossa esse discurso aqui no Brasil também, né? Não só, inclusive, pessoas da extrema-direita. Muita gente dentro do campo progressista que também acaba trazendo um pouco desse argumento também, né, Thiago? Olha só, e aí eu queria, assim, tem muita coisa que eu queria muito falar contigo, mas realmente o nosso tempo aqui já está acabando e até não vou tomar mais o seu tempo. A Aline Viana está dizendo, eu estava super por fora desse assunto. Que bom que o Thiago veio aqui e esclareceu tão bem o cenário atual. Excelente entrevista. Casa Terracota Coletiva, aqui também dizendo, cheguei tarde, mas vim ver Thiago, falar de audiovisual é importante, a abordagem do Thiago é muito massa. E Tio Du falando, Thiago tem que voltar. Thiago, eu volto. É isso, tá? Porque eu queria muito te ouvir sobre a questão que você está fazendo uma discussão sobre o futuro dos influencers, que é uma coisa também bastante atual. Você fala bem, né? Tinha uma emenda sobre criador de conteúdo no PL do Stream, não deu tempo de falar. Essa emenda a Ancine mandou tirar. Mas tinha uma emenda, uma cláusula lá, um artigo lá, que existia uma tentativa de regular a profissão de criador de conteúdo de enfiar a goela abaixo uma regulação sobre criação de conteúdo dentro do PL do streaming por pressão do YouTube. E aí o parecer técnico da Ancine mandou tirar um monte de coisa, tem várias coisas em disputa aqui. Essa da criação de conteúdo, até onde eu sei, saiu. Mas ainda tem um monte de coisa que a gente está lutando para que saia também.
Tá certo. E também um outro aspecto que eu quero muito discutir contigo, já estou falando tudo para te dizer que eu vou te chamar de novo para voltar aqui no Chama, podcast. chama, eu falo. Que você também faz uma discussão sobre como é que era? Eu queria trazer aqui exatamente que você está falando. Na verdade, a minha elaboração da minha pergunta ia se tratar um pouco sobre. Você diz que está todo mundo consumindo tudo, mas aprendendo pouco, interpretando pouco, quase nada. Aham. Né? E aí, muito em resumo, de maneira acho que talvez até um pouco grosseira, né? Mas em geral a gente tem ouvido isso, em que está todo mundo emburrecendo, sei lá, É, né? Eu sei que é bem grosseiro, mas é é. um pouco essa capacidade de interpretação, de compreensão, de Uhum, assimilação, até dos aspectos mais subjetivos mesmo, né? Que as obras de arte trazem para nós e que você está trazendo um pouco dessa reflexão, que parece que as uhum, pessoas não estão sabendo mais interpretar, não tá tudo muito difícil, o processo uhum. cognitivo. Então, esse é um outro assunto que estava aqui na minha listinha de coisas. Eu adoraria falar mais sobre isso. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Ou seja, para dizer, Thiago, que eu te agradeço demais, assim, eu falei 45 minutos, você está aqui há mais de uma hora, então eu te agradeço por dispensar seu tempo Foi e um ficar aqui prazer. com a gente, e dizer que eu vou te convidar de novo, para a gente Convida de poder fazer novo. Tô aqui. essas discussões. Tem gente perguntando aqui o canal do Thiago, chama Hora Thiago, @Hora Thiago, tá lá no YouTube, tô deixando o link para vocês, e Instagram, gente, que é onde eu acompanho, É que daí tudo tem hora história. Thiago. Os vídeos também, isso, também é Hora Thiago, Tudo hora deixando o link Thiago. para Hora sem H, vocês. Thiago com H. Tudo juntinho. No TikTok também. E é Isso. isso. Tá bom, Mas eu tô mais no Thiago. Mais... YouTube, viu? Ah, bom saber. Então é isso. Vejam o YouTube. Tem vídeos ótimos do YouTube. Eu estava vendo esses dias todos e é isso. Eribaldo Maia junto com o Thiago, vamos combinar essa conversa. O Eribaldo Vamos Maia, nessa. ele tem o Dialética do Pop aqui, que é um quadro que a gente tem aqui no canal, e ele discute várias coisas sobre a cultura pop, sobre cultura como um todo. Então, realmente, pode ser uma grande conversa para a gente fazer. Perfeito. Pode contar comigo. Tiago, mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Thalita. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. tchau.